que não sei se vocês já repararam em crianças ao redor de vocês, filhos, primos, irmãos pequenos, sobrinhos, em que a criança ela pergunta muito, ela pergunta tudo. É a fase que a gente chama dos porquês. É justamente essa fase que ela está construindo a linguagem, ela está construindo o mundo ao redor dela. Ela está ganhando uma gama muito grande de conhecimentos, de construção de conhecimentos. Porém, nada ainda muito lógico. Tanto que a criança, nessa fase, ela pode ser muito direta, até te constranger com uma verdade que não deveria ter falado. Então, ela tem muito egocentrismo com ela, é muito mais ela do que o resto do mundo. É aquela criança que, se você desagrada, ela coloca a bola, jogando bola, coloca a bola debaixo do braço e vai embora porque é dela mesmo. O que importa naquele momento é ela. E a partir do operatório concreto, que é de 7 a 11 anos, a criança começa a resolver problemas logicamente. Ela começa a interagir, ela começa a deixar esse egocentrismo de lado, ela começa a querer escutar opiniões dos outros, há uns interesses um pouco mais diferentes, ela começa a ter pensamentos que não são ainda abstratos, mas ela consegue resolver problemas concretos, aquilo que ela consegue palpar, que ela consegue ver, que ela consegue executar, tá? Já no operatório formal, a criança ela passa a pensar abstratamente. Ela consegue ter o pensamento assim: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Quem é Deus? Então ela consegue ver problemas da sociedade, ela começa a entender um pouco mais de política, de organização social, de cultura, que são todos conceitos que não são palpáveis, mas que você começa a ter um entendimento maior de mundo. E a partir dessa idade. Então são essas pequenas diferenças que vão dar de acordo com o amadurecimento do sistema nervoso central, em que o professor ele vai estimular a criança, ele tem que saber o que pode ser estimulado em determinadas fases, para que ele possa entrar com o conhecimento adequado para que ela possa aprender e progredir. Ele entra também, instigando a criança, mas a criança ela é a pessoa que vai ter a detenção da inteligência, é ela que vai aprender. O professor ele é somente o facilitador, ele vai facilitar jogando a instrução para a criança ou adolescente e vai criar situações, problemas para que ela resolva, certo? Diferentemente do que a gente vai ver agora em Vygotsky. Em Vygotsky, a gente vai ver que o professor agora ele vai fazer parte do aprendizado. Aqui a criança ela constrói o seu conhecimento junto com alguém que é mais velho, ou uma criança mais velha, ou um adulto, ou um professor. Então não há conhecimento aqui, não é inato, se não tiver uma construção desse conhecimento por pelo menos duas pessoas, a pessoa que está aprendendo e a pessoa que vai ensinar. Então, a teoria sociocultural de Lev-Vygotsky, ela vai se concentrar em aspectos sociais e culturais. Então, a criança, ela tem que socializar para ela aprender. E a cultura presente no momento dela, ele vai também influenciar nessa aprendizagem, assim como a história, o contexto histórico que ela está presente. Então, a criança lá da Segunda Guerra Mundial, ela tinha um contexto histórico diferente do que tem hoje, então o aprendizado, muito provavelmente, ele é diferente. Ele vai ter que ser adaptado para dois estilos culturais totalmente diferentes, mas que se dá da mesma forma de interação. E o que é utilizado por Vygotsky para que a criança aprenda? É utilizado principalmente a linguagem verbal e a linguagem escrita, que é o que a gente chama de signo. São os signos verbais que vão fazer com que haja interação social para que haja o aprendizado. E como se dá esse aprendizado? Eu já falei que nós temos que ter a interação entre duas pessoas, a criança ou então a pessoa mais nova e
a pessoa mais velha que vai ensinar. Ela se dá usando alguns elementos que a gente usou em Piaget, mas ela se dá através do que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. O que seria isso? A gente vem aqui embaixo e eu vou mostrar para vocês. Zona de desenvolvimento proximal, ela parte mais ou menos deste gráfico aqui. Esta zona bem aqui, ela é aquilo que a pessoa sabe. Certo? Que é aquilo que a gente chama de conhecimento real. É aquilo que a pessoa já aprendeu, que a criança já aprendeu. Aqui em cima é aquilo que ela pode aprender. Então, que é aquilo que a gente chama de zona de aprendizagem potencial. Então, aqui, aprendizagem real, é aquilo que ela já sabe. Aqui, aprendizagem potencial, aquilo que ela tem potencialidade para aprender. Entre essas duas zonas, essas linhas retas, a gente tem uma zona que a gente chama de zona de desenvolvimento proximal. O que seria essa zona de desenvolvimento proximal? Seria a zona em que ela está aprendendo determinada coisa. Então, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. Acho que eu já dei esse exemplo em sala, mas vamos lá. A criança, ela não sabe ensinar, não sabe amarrar o sapato. Ela sabe que existe sapato, ela sabe que existe o cadastro, ela sabe que existe um método ou alguma coisa que se faz para se amarrar o cadastro. Ela vê, a mãe vai lá, ela amarra o cadastro, a mãe vai lá, ou o pai ou o irmão, seja lá quem for, o adulto, a pessoa mais velha, ela vai e amarra para ela. Só que chega em determinado momento que ela quer aprender, ou que alguém vai chegar com ela, um mediador, e ele vai ensinar. Então ele chega lá, a criança sabe que tem um sapato, sabe que tem um cadastro, sabe como funciona, só que ela não sabe executar aquilo. Então ela tem toda uma base interna, internalizada, de objetos e instrumentos em que ela sabe que existem, mas ela não sabe executar determinado movimento para se chegar naquilo que vai ser ensinado para ela. Aí a pessoa ela vai e chega no sapato, ó. Tem o lado daqui, o cadastro para cá, o cadastro para cá, você vai, enrola, dá um nó, puxa, faz a borboletinha para cá, enrola para cá, faz a borboletinha para lá, dá um nó bem aqui, puxa, amarrou. Demonstrou para ela como é que se faz. E aí, através de tentativas de acertos e erros, ela vai tentando fazer. Ao momento que ela consegue fazer aquilo, e há um momento em que ela acomoda aquela informação, em que ela internaliza aquela informação, ela sai da zona de aprendizagem real, ela passa pela zona de desenvolvimento proximal, ela chega na zona de aprendizagem potencial e ela transforma isso. A zona que era de aprendizagem potencial passa a ser de aprendizagem real. Por quê? Porque ela aprendeu, porque ela internalizou aquilo. E aí, quando a gente leva esse exemplo para a escola, para a aprendizagem, existem várias zonas de desenvolvimento proximal, certo? Em que o professor ele tem que estar sempre colocando problema, ela aprende e joga outro problema, aprende, ela joga outro problema, e essas zonas sempre estão em desenvolvimento. A pessoa, ela parte daquilo que ela já conhece, ela tem o estímulo e ela aprende aquele novo conhecimento, certo? Deixa eu dar uma apagada aqui. A gente tem o que a gente chama de, como é o nome está aqui embaixo, a metáfora do andaime. O que seria a metáfora do andaime? É justamente esse passo de sair da zona de desenvolvimento real, passando pela zona de desenvolvimento proximal para a aprendizagem potencial. É o professor que pega aquele aluno e consegue colocar ele lá em cima aprendendo alguma coisa. Então, o professor ele é um mediador, certo? Mas a criança também ela passa a ter uma responsabilidade e cada vez maior de acordo com que ele vai tendo mais conhecimentos. Tranquilo? Então, galera, hoje
essa foi a nosso conteúdo. Espero ter elucidado um pouco mais sobre essas teorias de aprendizado. Novamente, Vygotsky também, assim como Piaget, não criou nenhum sistema educacional, mas sim observou através do seu contexto, que lembrando que Vygotsky ele era russo, ele morou na União Soviética, então o contexto dele ele é marxista, ele leva uma base marxista muito social, então vê a interação social para o desenvolvimento da criança, em que ele observou o desenvolvimento da criança. Através dessa observação, isso pode ser levado para dentro da escola através de outras teorias para que seja realizado com muito mais facilidade a aprendizagem. Então, espero ter contribuído para vocês. Na sexta-feira teremos aulas de novo e fazendo interatividade em relação a essa aula de hoje e do domínio cognitivo, que a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre isso, mais outros dois teóricos, mas bem tranquilamente, e domínio cognitivo e domínio emocional, que a gente vai falar um pouquinho também sobre Freud, tá bom? Então, um abraço a todos, até a próxima aula.